querido. Saúdo a todos com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estar aqui, obrigado João pelo convite. Estaríamos em acampamento, mas estamos aqui louvando a Deus nessa noite. E você que está em casa e tem esse privilégio de adorar a Deus conosco, tenha a sua Bíblia em mãos para que a nossa adoração seja conforme a vontade do Senhor, o que Deus quer falar exatamente conosco nessa noite tão especial que Ele nos concede para estarmos reunidos falando do amor dEle. Você sabe, eu sei também, que tempo sempre foi uma bela de uma desculpa. Sempre foi. Se tínhamos falta de tempo, estávamos ocupados demais para fazer ou dedicar às questões espirituais, às questões piedosas e à vontade de Deus. Agora o tempo mudou e nós estamos percebendo que está sobrando tempo. E por incrível que pareça, com o tempo sobrando, estamos diminuindo mais ainda a nossa dedicação às questões espirituais. Verdade seja dita, tempo nunca foi problema. O problema sempre foi as desculpas que nós arranjamos. E muita gente, jovem ou não, está aguardando a vida voltar ao normal para ele ter comunhão, para ele voltar ao convívio. Estão esperando voltar ao normal, para ele voltar à leitura da palavra de Deus e uma vida de oração. E deixa eu dizer uma coisa para você, que você já deve saber disso: a vida nunca mais vai voltar ao normal. O normal é o que vivemos naquele exato momento, e aquilo que era nunca mais voltará a ser. Então, o tempo sempre foi e sempre será uma desculpa que eu gostaria nessa noite que você entendesse, que você quebrasse isso de uma vez por todas na sua vida, nessa reflexão que faremos aqui todos nós juntos. Deixa eu dizer uma coisa: existe um segredo, ou melhor, existe segredo para tudo na vida. Tem segredo para a gente ser um bom profissional, ser uma boa pessoa formada. Tem segredo para a felicidade, tem segredo para o relacionamento, tem segredo para tudo na vida. Mas na prática, o que importa é a teoria. Mas a teoria, ela também precisa da prática. Quem disse isso? Não fui eu, foi Jesus. E eu quero compartilhar com você essa reflexão de maneira muito rápida, mas que faça sentido ao seu coração. Se você pode, olhe a sua Bíblia, tenha ela em mãos, lá em Mateus no capítulo 7. Capítulo 7 ele vai terminar com dois versos que chamam muito a nossa atenção e vale a pena refletirmos sobre eles nessa noite. Capítulo 7, versículo 28 e versículo 29. Mateus fez questão de descrever dessa forma o que está escrito ali. Ele disse assim, ao encerrar Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com os seus ensinos. As pessoas ficaram boquiabertas com tudo que ele havia falado nesse discurso que ele está encerrando aqui. E as pessoas, olhando para aquilo, se admiravam, pois ele ensinava como quem tem autoridade. Jesus ensinava com a vida, ele era o ensino, ele era o que falava, ele exemplificava aquilo que ele dizia. Jesus fez muitos discursos enquanto estava na terra conosco, muitos deles, mas um discurso em especial se encaixa como uma luva para a nossa reflexão sobre essa questão de não termos tempo para Deus, de não termos tempo para uma vida mais introspectiva, não temos tempo para cuidar daquilo que é essencial, daquilo que é prioridade, e deixarmos, infelizmente, tantos fazem isso, Deus para segundo plano em nossas vidas. Que discurso foi esse que Jesus terminou e as pessoas ficaram maravilhadas, muitas com os olhos marejados, porque ficaram muito admiradas com aquela sabedoria, com aquela capacidade e com aquela forma tão maravilhosa de expressar? Deixe-me compartilhar com você esse discurso. Para isso, precisamos voltar em Mateus capítulo 5, avançar no capítulo 6 e encerrar no capítulo 7, pois esse discurso de Jesus, ele avançou esses 3 capítulos do Evangelho de Mateus, e ele já começa dizendo que é um segredo para você lidar com o tempo, para você lidar com as suas questões espirituais, emocionais e físicas. No capítulo 5, a partir do versículo 1, ele vai até o finalzinho do versículo 13, dizendo para a gente assim: existe um segredo para você ser feliz, e o segredo é: suporte as provações, suporte as dificuldades.
dificuldades, suporte aqueles que não sabem entender ou respeitar o seu momento, a sua individualidade. O que Jesus está ensinando para eles é assim: existe um segredo para você ser muito feliz. Ele chama de bem-aventurança. E essa felicidade máxima, extrema, ela exige de nós que a gente abra mão, que a gente aprenda a perder para poder ganhar. Ele vai chamar nossa atenção para a gente ser misericordioso. Já percebeu como falta misericórdia em nossa geração, especialmente nas redes sociais? Já percebeu como a gente gosta de tudo que é polêmico, de tudo aquilo que agride um grupo, uma raça, um tipo de profissão? Já percebeu como a misericórdia parece faltar nos nossos corações, especialmente em tempos de questões políticas tão à flor da pele em nossa geração? Mas Jesus diz: seja misericordioso, pois só assim você vai receber misericórdia. Ele prossegue falando aqui nesse texto, principalmente para que eu seja limpo de coração e você também. Mas ele vai concluir esse primeiro ponto do discurso dele, falando assim: saiba perder para ganhar. Em que sentido? Suportando quando alguém fala mal de você. Como é difícil de suportar quando alguém fala mal da gente, especialmente quando alguém manda um recado indesejado em rede social. Qual é o nosso desejo? É reagir. Qual é o nosso desejo? É mandar uma resposta à altura. E Jesus diz: não faça isso, pois você vai ser muito feliz se você entender que alguém está dizendo algo de você pelo seu amor a Deus, e não pelas suas falhas, não pelas suas escolhas, não pela sua vida pecaminosa. E aqui eu me lembro do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um judeu exemplar, um fariseu de marca maior, um perseguidor da igreja, um homem que odiava cristão com todas as suas forças. Mas Paulo foi convertido por Cristo no caminho para Damasco, e Paulo passa por uma transformação de vida, e a partir dali ele passa a ser perseguido por aqueles homens que antes ele fazia parte e perseguia os cristãos. Não foi fácil, ele sofre com isso. Onde ele abriu o trabalho, esse pessoal vinha, ou na frente ou atrás dele, falando coisas do legalismo, e Paulo sofria com isso. Mas Paulo não odiava aqueles homens, ele não odiava os seus perseguidores. Um dia ele abriu o coração à sua igreja mais querida, mais especial, que é de Filipos, e para os filipenses ele falou assim: gente, esse pessoal que persegue o evangelho, que quer colocar legalismo à frente, esse pessoal, eles estão caminhando para a morte, o seu fim é a perdição, esse povo está indo para o inferno. E quando ele está falando isso, ele não fala com raiva, ele fala com misericórdia, porque ele foi daquele grupo, ele sabe o que eles pensam, ele sabe por que eles estão fazendo isso. E ninguém melhor do que aquele que sofreu para criar empatia por aquele que sofre. Ninguém melhor do que aquele que fez para ter empatia com aquele que faz. E Paulo tinha muita empatia, ele se colocava no lugar. E quando ele está falando com os filipenses sobre isso, ele soluça, ele para e ele chora. E ele chora, sabe por quê? Porque ele tem dó daquelas pessoas, ele tem compaixão daquelas pessoas, porque eles são cegos, e cegos caminhando para o inferno. E você, jovem querido, e você, adulto que nos acompanha nesse culto, qual é o teu sentimento com relação às pessoas que estão caminhando para o inferno que você conhece? Na sua casa, na sua família, na sua rede social, quantos seguidores você tem? Quantos deles têm a certeza que vai morar na eternidade com Cristo? Eu te garanto que a maioria deles não vai, a menos que você mude a sua atitude. Aprender a amar, aprender a perder, aprender a suportar, em vez de ficar brigando e agredindo, levando o amor que salva, o amor que transforma. É para isso que Jesus nos chamou. Esse discurso fez aquelas pessoas, milhares, ficarem admiradas com Jesus e dizer: ele fala como quem tem autoridade, e não como os fariseus, não como os escribas. Ele fala porque ele vive. Ele continua dizendo que a gente precisa ser sal e luz nesse mundo. E o sal e luz que a gente tanto ouve dizer, que a gente tanto escuta falar, nada mais é do que dar um bom testemunho. Em que sentido? Deixar Jesus ser visto. As pessoas não precisam ver a nossa roupa de marca ou falta dela, não precisam ver as nossas curvas do corpo ou a falta dela. As pessoas precisam ver o que habita em nós. Isso é ser sal, isso é ser luz. Gente, o mundo só tem graça porque Jesus habita em pessoas.
E Jesus ele quer que as pessoas se reconheçam e conheçam Ele de maneira íntima e de maneira verdadeira. Todo mundo ficou admirado quando Jesus fez esse discurso. Mas será que a gente tem que esperar a vida voltar ao normal para dar testemunho do amor de Cristo? A vida nunca mais vai voltar ao normal. O normal é agora. O normal é o que a gente está vivendo. Eu não sei como vai ser depois, mas uma coisa eu sei: nós somos chamados a ser sal e luz nesta geração, nesse tempo, exatamente onde Deus nos colocou. Você tem sido assim? Você tem aprendido a amar e a perder e a suportar essas coisas? Ele continuou falando, no capítulo 5, sobre o nosso comportamento com relação à lei, com relação à palavra de Deus. E ele diz que ele veio cumprir a lei, ele não veio revogar a lei, ele não veio banalizar a palavra de Deus, ele não veio colocar outras coisas no lugar da palavra, não, porque a palavra basta. A você que está me ouvindo, deixa eu falar uma coisa do fundo do meu coração: se qualquer coisa que você ver e ouvir não estiver na palavra de Deus, não foi Deus quem disse, não foi Deus quem mostrou. A palavra de Deus é a revelação especial dele à humanidade. Hebreus 1:1 já diz que em Cristo nós temos a revelação completa, perfeita. O que você precisa está na palavra de Deus. Portanto, busque nela os conselhos para você ter uma vida motivada, uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida realizada. Busque nela, mas não negocie a palavra de Deus. Não tente fazer a sua vontade se encaixar na palavra de Deus. Encaixe a palavra de Deus na sua vida, faça o contrário. E ele diz que ele não veio revogar. E ele prossegue dizendo: nós temos que parar de matar as pessoas. E matamos as pessoas quando nós falamos mal delas, quando nós escrevemos mal sobre elas, quando colocamos postagens e compartilhamos postagens e sabemos o endereçamento daquilo, sabemos para quem nós queremos mandar e até podemos arrumar desculpa que não foi aquilo que nós quisemos dizer, mas foi exatamente aquilo sim. E Jesus, ele diz para todos aqueles ouvintes que ali estão, ele diz: se você quer ter uma vida feliz, se você quer ter uma vida na prática, entenda isso na teoria e coloque um zíper na sua boca quando for falar de alguém. A velha máxima que vale a pena: se você não tiver nada de bom para falar sobre alguém, não fale. Só quebre o silêncio se aquilo que você tiver para falar for melhor do que o silêncio. Se não, deixe o silêncio no ar, porque o silêncio fala muito aos corações das pessoas. Então ele diz: não mate, não chame ninguém de tolo, independente da opção sexual, da opção política, da opção religiosa, da opção econômica das pessoas. Não chame ninguém ou não trate ninguém como inferior a você, porque as pessoas não são assim. E ele continua dizendo: cuidado com os seus desejos lascivos, seus desejos sexuais. Ele vai dizer que o adultério é terrível, porque ele é feito pelo pensamento, é a maior forma de cometer esse pecado. O que ele quer explicar para mim e para você quando ele fala sobre isso, lá no capítulo 5 ainda? Ele quer dizer que eu nunca posso olhar para alguém, seja do sexo oposto ou não posso olhar para alguém vendo naquele alguém um pedaço de carne, não posso olhar para aquele alguém como um mero objeto do meu desejo, como mera satisfação, porque quando eu faço isso eu estou me orgulhando, eu estou achando que eu sou melhor e que o outro não tem importância nenhuma para a eternidade. Jesus rechaça isso, detesta isso, e ele diz para todos que estão olhando, e não adiantava um cutucar o outro que estava ali com as milhares de pessoas. Ele diz: estou falando com você, você deseja assim, você deseja assim, eu desejo, porque todos nós temos a mesma estrutura, todos nós somos seres humanos. E o Salmo 103, você conhece bem, Jesus diz, Deus mesmo colocando ali, que Ele conhece a nossa estrutura, foi Ele que nos fez, Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que somos pequenos, que somos falhos, pecaminosos. Bobo é quem não descobre isso rápido, quem não percebe isso e fica se colocando numa capa de santidade que na verdade nunca teve, mas que deve ser um propósito de vida a ser buscado. Então ele diz: não deseje as pessoas para a satisfação do seu prazer, mas deseje as pessoas pela eternidade que Cristo quer colocar na vida delas. Você está ocupado demais para pensar nisso? Os tempos estão mudando, mas a palavra de Deus ela é eterna, ela não muda.
E Ele quer chamar a minha e a sua atenção para a gente voltar os nossos olhos para aquilo que é sagrado, para aquilo que é santo, para aquilo que vale a pena ser vivido e colocado em nossos dias. Ele diz: se você prometer uma coisa, cumpra. Seja um homem, uma mulher, um jovem, um adulto de palavra. O que você disse, cumpra. Se você disse que vai, então vá. Se você disse que vai logar, então logue. Se você disse que vai estar, esteja. Se você disse que vai fazer, faça. Tenha palavra, porque a palavra é a verdade. Deus habita na verdade. Deus não é mentira. E a mentira que Deus odeia, ela é justamente aquela provocada pelo mal, pelo diabo, que é o pai dela. E ele vai dizer mais para a gente. Ele termina o capítulo 5 falando que todos nós temos inimigos. Você tem. E não adianta a gente achar que não. Nós não somos unânimes, nós não agradamos a todo mundo, e sempre vai ter alguém que vai de alguma forma se aparecer como o nosso inimigo, que vai sempre apontar em nós defeitos, que vai sempre se colocar numa condição diferente e melhor do que a nossa, que vai fazer bullying, sim, que vai falar mal, sim, que não vai perder uma oportunidade de se colocar numa posição superior a qualquer um de nós. Isso sempre vai existir. E Jesus, ele dá dica. O que eu faço com meus inimigos? Ele diz: ame-os. Inimigo, ele só é inimigo se ele estiver perto, porque dói. O que está longe, isso não é inimigo. O que lemos, o que vemos pelo noticiário, isso não é inimigo. O inimigo mesmo é aquele que está perto, é aquele que eu não quero o bem dele de jeito nenhum. Mas eu tenho que ser humano. Eu tenho que pedir para ele me transformar. Falar: Jesus, me ajude a amar até quem é difícil de ser amado. Até quem, Jesus, é impossível de amar. Eu reconheço. Jesus, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Então opere isso em mim. Faça com que eu tenha essa capacidade. Hoje à noite, jovem querido, enquanto eu falo, tem algum nome que vem à sua mente? Tem alguém que você está odiando de verdade? Alguém que está te fazendo sofrer pelo que publica, pelo que fala, pelos comentários, pelo sorriso atravessado? Tem alguém que o Espírito Santo coloca no teu coração enquanto eu falo? Se tem, ame essa pessoa. E antes que você me pergunte: mas como eu vou amar alguém que me odeia? A melhor e maior forma de mostrar que você ama alguém é colocar teu joelho no chão e orar por essa pessoa. Você vai ver o quanto é difícil orar a Deus por alguém que você não quer. Mas faça isso, porque essa é a maior demonstração de amor. E essa demonstração é tão verdadeira que aquela pessoa não pode sequer negar ou resistir, porque essa oração é sua com Deus. Então ele entra no capítulo 6. E no capítulo 6 ele fala assim: nada na sua vida faça por ostentação. Não faça nada para você aparecer. Por exemplo, não dê nada para alguém, não faça caridade para que você apareça no meio daquilo, para que você tire selfie e apareça no meio daquilo. O que a sua mão direita faz, a esquerda não pode saber. Faça caridade, sim. Ajude pessoas, sim. Cada vez mais pessoas ficarão necessitadas. Assim que essa pandemia der uma melhorada, a crise econômica virá de maneira avassaladora. Uma grande recessão pode ser que nos espera há pouco tempo, há poucos dias de cada um de nós, e as pessoas terão necessidades, sim. E qual vai ser a minha e a sua postura diante disso? Ele ensina como fazer o bem, como faça o bem, como diz o dito popular, sem olhar a quem. Faça o bem, não para que isso te dê mérito, mas faça isso porque você é de Deus, porque você pertence ao povo de Deus. E ele diz como a gente deve, inclusive, orar. Como deve ser a nossa oração? A sua oração, ela tem que ter pedido de perdão. Sabe por quê? Porque nós pecamos todos os dias. Gente, nossa natureza é pecaminosa, herdamos essa natureza. Pecamos em pensamento, em ação, em omissão. Nós pecamos o tempo todo. Então, em todas as nossas orações, peça perdão. Seja tão sincero quanto Davi, o rei de Israel, foi. E Davi, ele pedia perdão, falava: Deus, me perdoa até dos meus pecados ocultos, aqueles que eu não lembro. Eu sou tão pecador que eu nem lembro do que eu peco. Deus, me perdoa deles também, porque o Senhor conhece. E não me traga à memória, Deus, os meus pecados, como Lamentações explica no capítulo 3. Não, Deus, traga à memória só aquilo que me dá esperança. Precisamos de esperança. Precisamos de lembrar daquilo que de fato faz a diferença em nossa vida.
Ele ensina a orar na oração do Pai Nosso. Ore pelo pão de cada dia. Ore enquanto você está pegando a sua refeição, seja ela numa lanchonete, seja ela num restaurante, seja ela na tua empresa, um refeitório na sua casa. Ore. Oração é um testemunho potente demais. Alguém está olhando para você porque você é sal, porque você é luz. E aquele alguém olhando para você, uma série de memórias Deus vai trazer àquele coração, e aquela pessoa vai lembrar dos tempos em que ia na casa do Senhor. Quantos jovens você conhece que não mais ama a Deus, segue a Deus e cultua a Deus? Às vezes a sua oração diante de um cachorro quente pode tocar profundamente no coração de alguém que você nunca viu na vida, mas fazer voltar aos caminhos do Senhor. E ele diz: ore pela comida, peça perdão, mas também perdoe as pessoas. Ele completa: faça jejum, se rebaixe, se diminua, aprenda a se quebrantar, e jejum é bom para isso. Mas quando você fizer jejum, não fala para ninguém, guarda isso no teu coração. Isso é você e Deus, ninguém precisa ver. Deixa eu falar para você, talvez o maior jejum que a gente tem na história fora de Cristo seja de Davi. Davi, diante do pecado, do erro, da condenação que Deus concedeu, provocando a morte do filhinho dele, do adultério que ele teve com Batseba, Davi jejuou por 7 dias e 7 noites. Paulo, na sua conversão, então Saulo de Tarso, permaneceu por 3 dias sem comer, sem beber, sem dormir, tendo como companheiro somente as lágrimas que não paravam de descer dos seus olhos, para então Deus derramar sobre ele o Espírito Santo por meio de Ananias, e Paulo se tornar o grande homem de Deus, o grande apóstolo aos gentios que nós conhecemos. Mas ele jejuava. No jejum, Deus provoca verdadeiras transformações, porque ele quebranta o nosso coração. Mas entendemos o quão pequenos somos e o quanto Deus é grande. João 3,30 começa a fazer sentido. Importa que eu diminua e que ele cresça. Tenha isso como uma meta na sua vida. Mas não ore por ostentação, não ore para se aparecer, não jejue para se aparecer, e tome cuidado com a sua busca desenfreada por riqueza. Nossa geração é uma geração que tem muito mais condições econômicas do que a anterior, do que nossos pais, do que nossos avós. Mas não coloque nas riquezas a sua razão de viver, na sua formação intelectual, na sua faculdade e na sua profissão a sua razão maior de viver. A palavra de Deus, ele vai dizer claramente, caminhando para o final do capítulo 6, onde tiver o seu tesouro, ali estará o teu coração. E onde está o seu tesouro? Aquilo que é importante você guarda, aquilo que é importante você cuida. Se Deus é importante, você fala com Ele todo dia. Se a palavra de Deus é importante, você lê todo dia. Se pessoas são importantes, você manda mensagens, áudios e textos para elas, motivando, dizendo o quanto você as ama. Você não tem vergonha de escrever eu te amo, porque o amor não é só o amor de um homem com uma mulher no sentido do casamento. Jesus diz: onde tiver seu tesouro, ali está o seu coração. E ele vai chegar lá no versículo 33 do capítulo 6, falando: você está ocupado demais para mim? Então para tudo e buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas te serão acrescentadas. Eu vou te dar o que você precisa, mas aquilo que você não tem, você pode ficar tranquilo, é porque você nunca precisou. E se Deus continuar sendo seu pastor, querido, fica tranquilo, porque você não tem, você não vai sentir falta, porque não é para você. O que é para você, Ele vai te dar. Deus, Ele promete, e Ele cumpre aquilo que Ele promete. Ele entra no capítulo 7, e Ele já vai falar, a partir do próprio versículo 7, persista em oração. E Ele vai dizer: se você pedir, você recebe. Se você bater, se abre. Se você buscar, você encontra. Porque Deus é o Pai que ama. E um Pai que ama, se você pedir um peixe, Ele não dá uma cobra. Se você pedir um pão, Ele não dá um escorpião ou uma pedra. Não, um Pai que ama, Ele dá coisa boa ao seu filho. E Deus é o Pai que te ama, e te ama muito. Então Ele fala o que é para mim e para você: persevere em oração, porque se você pedir, com certeza Ele vai te dar. Uma interrogação válida nesse momento: você já pediu coisas para Deus, Deus não te deu? Eu já pedi, e eu sei que outras eu vou pedir também. Aqui Deus não está falando de coisa, Ele não está falando de conquistas, Ele está falando de salvação.
Existe uma única verdade nesse ponto, que se você pedir salvação para Deus, Deus ele não nega. Em João 6,37, Jesus mesmo disse: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, quem vem a mim, eu jamais o lançarei fora. Mateus termina no capítulo 28, dizendo que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Josué mesmo disse, no capítulo 1 do livro do Antigo Testamento: eu nunca te abandonarei, nunca te deixarei, porque Deus é assim, Ele nunca abandona o que é seu. E Ele diz: peça, insista. Escuta o que eu vou te falar, jovem. Tem alguém que você já orou pela salvação, mas você não viu essa pessoa ser salva ainda. E talvez você tenha desanimado, você pensou: é impossível tal pessoa entregar a vida para Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, isso deve estar certo, deve ser impossível mesmo, para mim, para você, mas para Deus, nada é impossível. O teste de fé que Ele quer de mim e de você: ore e persista pela salvação de alguém. Quem é esse alguém? É alguém que você ama? É alguém que você chama de pai, de mãe, de avô, de avó? É alguém que você chama de cônjuge? Quem é esse alguém? Uma coisa eu sei, que o meu papel é persistir em oração, é perseverar em oração, porque Deus, a seu tempo, Ele vai nos conceder os desejos do nosso coração quanto à salvação daqueles que nós amamos. E aqui Ele vai caminhando para o final desse discurso, não sem antes dar um alerta, que vale a pena a gente dar esse alerta agora. Ele diz: tome cuidado com os falsos profetas, tome cuidado com os falsos cristãos. Gente, cristão comete crime, infelizmente. Cristão comete pedofilia, infelizmente. Falo como policial que sou. Cristão rouba banco, cristão troca tiro, cristão morre em confronto com o policial, mata o policial. Cristãos cometem as piores atrocidades da sociedade. Mas é óbvio, os falsos cristãos, eles existem, eles estão no nosso meio. O que Cristo quer te dar um conselho? Ande com pessoas que te levam para Ele. Ande com pessoas que te fazem pensar em Cristo, que te fazem pensar na cruz. Ande com pessoas que te façam se aproximar de Deus. E qualquer um, cristão ou não, que não te aproxime de Deus, não é alguém com quem você deva andar. Não tenha receio de excluir de rede social qualquer pessoa que olha para você como objeto, qualquer pessoa que tem interesse em você naquilo que não é da palavra de Deus. E pode ter certeza, qualquer prática que não esteja na palavra de Deus não é bênção para você, e Deus não vai aprovar. Você pode ter certeza disso, porque Ele aprova aquilo que é para o nosso bem, para a nossa eternidade. Leve isso a sério. Cuidado com os falsos, cuidado com aqueles que vão procurar de todo jeito desvirtuar a sua fé e levar você para um caminho totalmente equivocado. E assim Jesus, acabando de falar tudo isso, direto, olho no olho, com compaixão, Ele fala: agora eu vou contar uma história e eu encerro esse discurso. E Ele fala essa história conhecida como os 2 fundamentos, ou parábola da casa na rocha, da casa na areia. E ao contar essa parábola, a história comum, com um princípio espiritual por detrás, Ele vem para eles, no final do capítulo 7, Ele fala para eles assim: tem 2 tipos de pessoas no mundo, e só 2 tipos. Ou você é um, ou você é outro. Ou eu sou um, ou eu sou outro. Tem aquele que é sábio e tem aquele que é bobo. Tem aquele que é prudente, tem aquele que é insensato. Ou você é um, ou você é outro. E ao final dessa mensagem, ao final desse culto, você responde para você mesmo qual dos 2 você é. E Ele diz: o insensato, ele é aquele que sabe que um dia vai chover, ele sabe que um dia virá uma tempestade, mas ainda assim ele constrói a sua casa sobre a areia. É mais rápido, é mais fácil, é mais cômodo, é mais moda, é mais normal, é mais todo mundo, e ele faz a casa. Um belo dia a chuva vem, o temporal bate, e será grande a ruína dessa pessoa. Jesus não está falando sobre arquitetura, urbanismo ou engenharia civil. Ele está falando sobre prática cristã. Ele diz: assim é todo aquele que ouve estas minhas palavras, esse meu discurso, e não coloca em prática. Entra por um ouvido e sai pelo outro.
Esse é o insensato. Esse é aquele que até chora quando ouve isso, que até ora quando ouve isso, mas terminou, a vida dele volta ao normal, o WhatsApp dele é normal, o Facebook dele é normal, ele não consegue olhar para os valores espirituais, ele não muda, ele não se transforma. E a palavra de Deus quer te transformar. Cada vez que você tiver contato com a palavra de Deus, você tem que sair pelo menos um pouquinho mais transformado. O insensato, ele não faz isso. Mas graças a Deus, existe um homem que é prudente, o sábio. Espero que seja o seu caso, e oro a Deus para que seja o meu. O prudente, ele sabe que um dia a dificuldade virá, que vai chover, que a tempestade vai se abater. E o que ele faz? Ele constrói a sua casa na rocha. E o vento veio, a chuva veio, mas a casa dele permaneceu de pé e firme. E Cristo disse: assim será todo aquele que ouve estas minhas palavras e as coloca em prática. Na teoria, o que importa é a prática, mas para a boa prática é essencial a teoria. Você é prudente ou você é insensato? Você leva a sério as questões espirituais ou você anda ocupado demais para dedicar-se às coisas eternas, às coisas de Deus? O que você está esperando acontecer? Ou você acha que a gente tem todo o tempo do mundo como a gente pensa ter? Jesus, ele fala para todos eles como deve ser a postura ética, santa de um ser humano. Quando ele termina, não resta outra alternativa senão as pessoas se admirarem, porque ele faz um discurso e ele ensina como quem tem autoridade e não como um religioso tão famoso e tão conhecido na época deles. 4 conselhos práticos para que você entenda tudo isso que foi falado, diante da certeza de que não mais voltaremos à normalidade antiga. 4 maneiras práticas de você viver a Bíblia em essência na sua vida. Primeiro, com ou sem isolamento, nunca deixe de orar. Ore mais. Se você acha que você está orando bastante, acredite, você não está orando bastante. Ore, porque por mais que a gente ore, nós nunca teremos orado o suficiente. Nunca. Então não pare de orar. Ore pela tua vida. Ore pelas pessoas. Não tenha uma oração egocêntrica. Não tenha uma oração formatada. Ore rasgando o seu coração. Fale com Deus exatamente o que está no seu coração, exatamente o que você sente. Converse com Deus, porque nós temos necessidade de conversar e ter quem nos ouça. Conta-se uma história de que aqueles mágicos que tinham ventríloco, boneco de ventríloco, ele criou um boneco tão bom, ele passou tanto tempo com esse boneco, que conta a história que esse homem, ele começou a achar que o boneco era vivo. O boneco passou a ser uma pessoa na vida dele, e ele tinha longas horas de conversa com esse boneco. Lembrando que o ventríloco, ele fala com ele mesmo. Nós temos necessidade de falar, e Deus, ele quer ouvir, com isolamento ou não. Nunca deixe de orar. Ore mais, porque por mais que você tenha orado, você não orou o suficiente. Paulo orou 3 dias e 3 noites para assim ser recebido por Deus. Tinha muito pecado a ser confessado, tinha muita culpa a se deixar aos pés da cruz, tinha muito remorso a ser derramado. 3 dias foram suficientes. Davi orou 7 dias e 7 noites, sem comer, sem beber, sem distrações. Paulo ficou cego para não se distrair com nada, focar em Deus. Então, para você orar, ore sim com o olho aberto, ore sim andando, ore sim sentado, ore sim deitado, mas tem um tempinho de olho fechado, de cabeça curvada, se possível de joelho, para o seu corpo se quebrantar diante de Deus. Ore mais. Segundo, leia mais a Bíblia. Ouça Deus falando com você. Ele quer te contar qual é a vontade dele. A vontade dele está expressa nessas palavras, nesses 66 livros, escritos por mais de 40 pessoas durante 1600 anos. Ame essa palavra. Faça da Bíblia ser a realidade da sua vida. Faça da Bíblia mais ou menos o que Davi. Eu amo demais quando Davi disse isso. Parece que ele estava com a Bíblia abraçada no peito. Ele dizia: ah, como eu amo a sua palavra, ela me faz sustentar
suspirar, eu suspiro pela tua palavra. Ame a palavra de Deus, deseje a palavra de Deus. Não termine um só dia na sua vida, de hoje até Jesus te chamar, sem terminar o dia lendo a palavra de Deus, sem começar o dia lendo a palavra de Deus. Ame a palavra, com isolamento ou sem isolamento, com crise ou sem crise. Ame a palavra. Faça com que a palavra se torne tão real na sua vida, que você possa um dia ser comparado a John Bunyan. John Bunyan foi o autor da obra O Peregrino, o livro mais lido no mundo depois da Bíblia. E John Bunyan, ele lia tanto a Bíblia, que todo mundo dizia que se aquele homem fosse cortado e sangrasse, da veia dele saia versículo bíblico, e não sangue, porque ele amava a Bíblia. Davi mesmo ensinou: guarde a palavra de Deus no seu coração, para que você não peque contra o Senhor. A palavra de Deus é escudo, mas também é espada. Ore, leia a palavra de Deus, e também não deixe de cultuar. Terceiro, com o povo de Deus. As pesquisas estão aí. Mais da metade dos crentes, dos cristãos, não estão mais cultuando com as suas igrejas, acompanhando online, porque tem muitas possibilidades. O leque está muito aberto, o menu está muito grande. E as pessoas estão pulando de um para o outro, porque não querem ficar ali, não têm a paciência de ficar ali. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você for fazer um culto online, acompanhar um culto online, para tudo que está fazendo, e seja como se estivesse sentado no banco da tua igreja, e adorando a Deus. E ali louve com quem está louvando, ore com quem está orando, e ouça a palavra que está sendo exposta para o seu coração. Porque culto não é para pessoas, é para Deus. Seja online ou seja presencial, quando você cultua a Deus que você ama. O culto, ele é coletivo, é aquele momento em que nós nos unimos aos outros e cultuamos juntamente a Deus. Ore, leia a Bíblia e não deixe de cultuar a Deus, mesmo que virtual. Faça disso um hábito na sua vida. Mantenha esse hábito saudável com o povo onde Deus te chamou, onde Deus te colocou. Fique ali e demonstre o seu amor. Fale no seu coração e poste hashtag: eu amo a minha igreja, eu amo a minha liderança, eu amo onde Deus me colocou. E cultue a Deus. E quarto, e eu encerro, mantenha uma vida de comunhão. Jovem ou adulto, nunca se isole na sua vida. Isolamento, Charles Swindoll já disse isso com todas as letras, é o pior inimigo do cristão. Não se isole, independente da época que passamos, independente do que virá, mantenha comunhão. Use ferramentas eletrônicas, use ferramentas virtuais, mas mantenha a comunhão. Não se isole, nós somos seres sociais. Deus não nos fez para o isolamento, para a clausura. Deus nos fez para andarmos com pessoas. Ande com pessoas. Tenha com quem confessar os seus pecados e ouvir a confissão do outro. Tenha com quem você abrir o coração e deixar que a pessoa abra o coração a você. Ande em comunhão. Não se afaste das coisas de Deus. Diante de tudo isso, como que você tem vivido a sua vida cristã na época que nós vivemos? O que mais você está esperando acontecer para você voltar aos valores fundamentais da fé cristã? Tome uma decisão. Diante da palavra de Deus, decisões são fundamentais. Eu quero convidar você a tomar essa decisão sábia hoje à noite. Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar às práticas principais. Deus, eu quero voltar a amar a tua palavra e a dedicar uma vida de oração ao Senhor. Se você quer, assim como eu quero convidar você, onde você estiver agora, a parar o que você está fazendo, seja lá o que for que você está fazendo agora. Eu queria que você parasse tudo e fechasse seus olhos e baixasse sua cabeça para a gente orar e falar com Deus. Convido você, faça isso agora e vamos conversar com Deus. Senhor, eu te louvo e te agradeço porque a tua palavra é viva, sua palavra é importante, Deus, é verdadeira e ao mesmo tempo ela é tão amorosa, Deus, ela fala de um jeito tão especial ao nosso coração.
Obrigado, Deus, por ter falado conosco, por continuar falando, Pai, nesse tempo em que estamos aqui. Obrigado por nos amar com um amor tão verdadeiro, Deus. E obrigado por não olhar pelas nossas falhas, não olhar pelos nossos pecados. Antes, o Senhor quer nos purificar, quer nos chamar a uma vida digna com o Senhor. Eu sei que é isso que o Senhor espera de nós. Ajuda-nos, ó Deus, cada um de nós, a compreendermos a Sua vontade em nossa vida. Se alguém, Deus, ora conosco nesse momento e entendeu tudo isso que o Senhor falou na Sua palavra, que o Senhor toque, Deus, profundamente nesse coração, que haja, Deus, um compromisso assumido diante do Senhor, e ajuda, Deus, a mim, ao meu irmão, a minha irmã, a manter esse compromisso, Deus, e cumpri-lo fielmente. Ajuda-nos a orar mais, Senhor, e a orar com sinceridade. Ajuda-nos a ler mais a Tua palavra e amar e se alimentar da Tua palavra, Deus, todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos a cultuar o Seu nome junto ao povo de Deus que o Senhor colocou em nosso caminho. E também, Deus, coloque diante de nós pessoas com quem possamos compartilhar o amor, viver uma vida de comunhão. Perdoa, Deus, os nossos pecados, perdoa, Deus, a nossa frieza, perdoa, Deus, nossa falta de tempo em Te adorar, ou o nosso excesso de tempo que tem nos tirado da adoração ao Senhor. Perdoa, Deus, quando não tratamos o Senhor como prioridade da nossa vida. E que hoje, Deus, haja essa mudança em nosso coração. Abençoa, Deus, cada um que nos ouve, cada um que ora conosco nesse momento, e seja o que for, Deus, que aflige esse coração, que o Teu Espírito Santo visite-o agora, com graça, com poder, e provoque a transformação tão desejada a essa vida. E assim eu Te louvo e consagro em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.